Adlet era uma criança feia e gorda que viu um demônio sacrificar sua família quando era jovem, mas conseguiu escapar para sofrer pelo resto de sua vida miserável. Nos 3 anos seguintes, ele passaria todos os dias faminto enquanto procurava por Deus, desejando se tornar o homem mais forte do mundo. Mas quando Deus ouviu seu desejo, disse-lhe para desistir de sua família morta e sem valor, e que ele sempre seria inútil pelo resto de sua vida. No entanto, Adlet começou a chorar, dizendo que não merecia continuar vivendo quando todos os outros foram mortos. Mas depois de ouvir essas palavras, Deus o chutou com força suficiente para quebrar sua caixa torácica, lançando-o de volta ao chão. Enquanto ele lutava para respirar, Deus gritou para ele sorrir antes de chutá-lo novamente, dizendo que a única maneira de ficar mais forte é sorrir diante de toda a dor. Então Deus continuou batendo nele até que Adlet fosse capaz de sorrir diante da morte. Ao longo dos anos, ele começou a criar armas secretas para quebrar as leis da física e treinou até que seus ossos quebrassem, para que um dia ele se tornasse um dos 6 heróis escolhidos pela deusa da guerra e obtivesse o poder de derrotar o deus demônio quando ele revivesse. 4 milhões de anos no futuro, o torneio para o guerreiro mais forte estava prestes a começar, e o rei do mundo anunciou os 2 semideuses que lutariam diante da deusa da guerra. O vencedor deste duelo teria o direito de dormir com a princesa Nashetania. Mas enquanto ele continuava falando, Adlet entrou no duelo, dizendo que era o homem mais forte do mundo. No entanto, ninguém conhecia sua cara feia, então ele se ofereceu para desafiar os 2 ao mesmo tempo. Nenhum dos semideuses queria gastar sua energia, mas quando os guardas começaram a cercá-lo, Adlet começou a lançar seus dardos secretos, derrubando todos em 2 segundos. Os semideuses acharam que ele era um oponente digno e tentaram atacá-lo, mas Adlet usou sua acrobacia superior para desviar de todos os golpes e evitou os ataques devastadores antes de jogar um recipiente de gasolina sobre eles. De debaixo do colete, ele mostrou centenas de granadas e as jogou ao redor para criar uma névoa ofuscante ao redor deles. Eles pensaram que ele era um mágico, mas quando ele correu para atacá-los, o semideus do ar afastou sua espada. Mas tudo isso fazia parte de sua armadilha para acender a gasolina em seu rosto. Enquanto ele estava cego, quebrou o braço dele e o derrubou, esmagando sua coluna. Ao mesmo tempo, o semideus urso não conseguia andar por causa dos espinhos venenosos que ele havia plantado. Então, diante de todos, ele anunciou que era Adlet Mayor, o homem mais forte do mundo. Ele perguntou à deusa se ela viu sua demonstração para torná-lo um dos heróis escolhidos, mas o semideus o derrubou, e toda a multidão começou a jogar comida nele. Mais tarde naquele dia, o rosto inútil de Adlet foi jogado em uma cela de prisão. Mas antes que ele percebesse, uma garota loira atraente com canhões enormes se aproximou dele, dizendo que a maneira como ele manuseava sua espada abriu suas comportas. Ela implorou para sentir sua espada, mas ele achou que o rosto dela era repugnante, então ele apertou sua mão e ela perguntou como ele se tornou tão poderoso. Enquanto ele contava a ela sua história de vida deprimente, ele a viu aplaudindo, mas a única coisa que ele queria que estivesse aplaudindo eram suas belas e enormes. No entanto, ela se perguntou por que ele continuava dizendo que era o homem mais forte do mundo, então ele revelou que precisa ser escolhido como um 2/6 bravos flores e derrotar o deus demônio que em breve reviverá. Foi então que ele percebeu que uma empregada não deveria conseguir entrar furtivamente em uma prisão e achou que o corpo inútil dela parecia exatamente com o da princesa, mas ela fugiu assim que ele disse isso e achou que ele era extremamente perspicaz. Na manhã seguinte, o rei o sentenciou à execução por inanição, e ele foi levado para uma cela subterrânea onde passaria seus últimos dias. No entanto, ele conseguiu sobreviver por 2 meses comendo as fezes dos animais que os guardas jogavam para ele e bebendo a água da chuva. Quando 3 meses se passaram, seu braço finalmente estava curado, e ele achou que era hora de pensar em um plano de fuga. Naquela mesma noite, enquanto todos os cidadãos viviam suas vidas normalmente, o céu ficou vermelho, e o deus demônio finalmente renasceu. Ao ver o tom vermelho, a deusa da guerra apareceu diante de Adlet e perfurou sua pele. Quando ele acordou, sentiu uma sensação de queimação na mão e viu o brasão de flor, significando que ele foi escolhido como um dos 6 heróis. Quando percebeu que era para isso que toda a sua vida tinha levado, gritou para os guardas o libertarem. Mas a garota loira apareceu novamente, apresentando-se como a princesa Nashetania e mostrando seus enormes canhões para exibir seu brasão. Depois que ele mostrou sua flor de volta, ela ativou as habilidades de sua arma, desintegrando sua lâmina em centenas de adagas místicas e as usando para abrir a cela da prisão. Ela disse para ele se apressar, e após escapar, Nashetania empurrou o semideus para dentro da cela e eles começaram a fugir juntos. Depois de escapar da ponte, ele viu que eles montariam 2 cavalos. No portão de saída, seus cavalos saltaram sobre todos os soldados e eles mergulharam profundamente na floresta. Nos dias seguintes, eles começariam a se dirigir para a Ilha do Deus Demônio, onde iriam se encontrar com o resto dos 6 bravos. Algumas horas depois, chegaram ao antigo esconderijo de Adlet, e ele juntou seus pertences, pronto para a viagem.
Logo, eles começaram sua jornada e perceberam que não estavam sendo perseguidos por ninguém. Quando chegaram a uma nova cidade, Nashetania achou-a bonita, pois era a primeira vez que estava fora de sua cidade. Então decidiu experimentar um novo tipo de fruta e até pegou uma cenoura. Enquanto descascava as frutas num instante, decidiu revelar sua impressionante magia para Arlette, e ele percebeu que esse era o poder da Santa das Lâminas. Decidindo revelar mais de suas habilidades, Nashetania lançou suas lâminas contra ele, mas Arlette as evitou por pouco e rebateu outra antes de gritar para ela voltar a si. Naquela noite, enquanto descansavam junto ao fogo, Arlette disse a Nashetania que ainda tinham mais alguns dias antes de chegar à Terra dos Demônios Uivantes. Alguns dias depois, ao entrarem em um novo território, avistaram vários aldeões que estavam partindo para uma nova cidade. Então Arlette disse a Nashetania para ficar atenta, com medo de serem atacados por inimigos que queriam eliminar todos os bravos antes que se unissem. Ao ouvir essas palavras, Nashetania ficou com medo, perguntando-se se sobreviveria em uma batalha. Enquanto passavam pela floresta, avistaram uma família que tentava escapar da aldeia. Nashetania perguntou por que estavam se apressando. Então a senhora lhe disse que a aldeia estava sendo atacada por demônios, que eram monstros implacáveis descendentes do deus demônio. E uma vez que Adlet começou a correr em direção à aldeia, perguntando-se se era uma armadilha para atraí-los. Fora da floresta, monstros feios começaram a atacar as pessoas e derrubaram um homem no chão. Quando Adlet começou a correr em direção aos monstros, ele se ofereceu para distraí-los e disse a Nashetania para acabar com eles. Então ele jogou um líquido neles e acendeu uma chama naquele instante. E enquanto eles queimavam, Nashetania os aniquilou imediatamente. Imediatamente ele correu novamente e soprou um apito que chamou a atenção deles. Enquanto ele matava um, desviava dos outros, mas Nashetania os matou instantaneamente. Os outros demônios notaram sua presença e avançaram contra ela, mas Adlet conseguiu matar um deles, permitindo que ela eliminasse a besta. Com todos os monstros mortos, Adlet disse a ela que estava satisfeito com suas habilidades, e ela disse a ele que sempre lhe ofereceria seu apoio. Percebendo que os aldeões estavam seguros, Adlet se perguntou se havia mais alguém. Então, uma mulher lhe disse que uma garota viajante foi abandonada na aldeia, e ela achava que os demônios a devorariam. Decidindo resgatá-la, Adlet tentou partir para a aldeia, mas Nashetania o impediu e começou a dizer que não podiam salvar todos, mas que era melhor seguirem para o destino deles. Adlet achou que as palavras dela faziam sentido, mas imediatamente partiu, dizendo que salvaria todos. Enquanto ela tentava segui-lo, mais demônios apareceram, e as pessoas começaram a fugir. Dentro da aldeia, Adlet percebeu que todas as casas tinham sido destruídas. E ao notar uma bala dentro de um monstro, ele descobriu que foi disparada com pólvora, e pensou que a garota viajante deve tê-lo matado. Foi então que ele a avistou na aldeia e percebeu que ela tinha resgatado um cachorrinho, e pensou que ela era a garota mais bonita que ele já tinha visto. Quando ela notou Adlet, perguntou-se se seu rosto horrível era resultado de uma cirurgia plástica mal feita, e mandou-o cair fora antes que ela o execasse. Com medo de que ela estivesse falando sério, Adlet decidiu se apresentar, dizendo que era um dos 6 bravos. Ela disse que seu nome era Flame, mas disparou um tiro que passou perto dele. Por sorte, ele conseguiu controlar seu cavalo, e ela fez a bala crescer de volta instantaneamente, recarregando o outro tiro. Ela se perguntou se ele veio para matá-la, mas ele tentou explicar que estavam no mesmo time. Mesmo assim, ela não acreditaria em suas palavras, pensando que nenhuma verdade poderia vir de sua boca inútil e repugnante. Por outro lado, um cavaleiro apareceu diante de Nashetania, tendo chegado de sua cidade. Ele era Goldov, e disse a ela que foi escolhido para ser um dos Braves, enquanto revelava seu emblema para ela. Ele disse que veio para protegê-la e afirmou que encontrou a garota que matou vários guerreiros Braves. Nashetania perguntou quem ela era, então ele revelou uma bala e disse que o nome da assassina era Flaming. Ao mesmo tempo, Flaming chamou Adlet de um pedaço de merda nojento e inútil por entrar no torneio ritual da cidade, e disse que ele merece ter seus cérebros vazios estourados por seu crime. Adlet tentou dizer a ela que usa todas as armas a seu favor, mas ela achou que isso o tornava ainda mais covarde. Ela disse a ele que era a Santa da Pólvora e que estava indo sozinha lutar contra o deus demônio, dizendo-lhe para ficar bem longe. Enquanto ela disparava um tiro para agitar o cavalo, saiu correndo imediatamente. Naquele instante, Adlet carregou o cavalo e o mandou embora antes de correr atrás da garota. Enquanto corria pela floresta, perguntando-se para onde ela foi, ele notou seu rastro e começou a segui-lo. Pouco depois, ele ouviu um farfalhar de folhas e pensou que ela estava escondida na árvore. No entanto, logo descobriu que ela havia pendurado 2 pedras como distração e decidiu subir na árvore. Quando começou a espiar com seu telescópio, notou-a nos arbustos, e ela se perguntou como ele conseguiu encontrá-la. Ela começou a correr ainda mais rápido, pensando que tinha escapado, mas Adlet apareceu diante de seus olhos, e ela se perguntou se ele era um mago.
Mesmo assim, ela decidiu apontar sua arma e disse para ele tirar aquela cara feia da sua vista. Mas ele disse que ela precisava dele, pois não conseguiria matar o deus demônio sozinha. No entanto, ela não estava interessada no golpe de criptomoeda dele e disse que poderia certamente explodir os dentes dele, e que os outros Braves também a matariam se ela tentasse se juntar a eles. Madeline achou que suas palavras não faziam sentido, mas ela disse a ele que o rosto dele ser tão feio não fazia sentido. Depois de levar uma surra, Adlet decidiu embanhar sua espada, então Flame disse para ele ir encontrar um lago e se afogar, e começou a correr. No entanto, o inútil não desistiu e jogou um explosivo nela, cegando sua visão com fumaça. Enquanto ele roubava a bolsa dela, declarou-se seu novo companheiro de viagem, mas ela se perguntou de que buraco nojento ele tinha saído. Nesse momento, ele começou a recuar e disse que a salvaria se os outros Braves tentassem matá-la. Ela tentou mirá-lo enquanto ele se afastava, mas decidiu poupar sua vida, com medo de perder suas balas se ele sobrevivesse, e começou a segui-lo. Enquanto isso, Nashatania e Goldov avistaram um demônio, e ele percebeu que não podia cortá-lo. Nashatania preparou várias lanças para eliminá-lo, mas ele conseguiu desacelerar, e ela pensou que estava ferrada. Felizmente, Goldov pregou-o no chão instantaneamente. Quando as lanças desapareceram, um novo monstro apareceu diante dela e ela congelou de choque. Mas Goldov Zekaed com um golpe poderoso. Nesse momento, eles avistaram o cavalo de Adlet, e Goldov descobriu a carta nele. Enquanto Nashatania lia, percebeu que era de Adlet, que estava dizendo para ela continuar em direção à terra dos demônios uivantes sem ele. Ao mesmo tempo, Adlet e Flaming estavam caminhando pela floresta, e Adlet estava determinado a permanecer ao lado dela. No entanto, ela disse a ele que eventualmente se matariam, e disse que era seu destino matar o deus demônio. Mesmo assim, as palavras dela não faziam sentido para Adlet, e ele disse a ela que eles precisavam dos outros. Quando avistaram a terra dos demônios uivantes à distância, Adlet pensou que as pessoas provavelmente estavam em perigo e partiu imediatamente. Logo, eles chegaram à fortaleza, e ele devolveu a bolsa de Flame para ela. Enquanto ele gritava nos portões, um grupo de seguranças apareceu, exigindo saber quem ele era. Então ele se apresentou e disse que era um dos bravos escolhidos. Um dos seguranças disse-lhe que 2 outros bravos tinham chegado há alguns dias, mas tinham partido para o templo. Naquele instante, os portões se abriram e o comandante os recebeu no posto de guarda. Enquanto saíam, ele lhes disse que vários soldados haviam sido mortos pelos demônios e que apenas alguns sobreviventes restavam. Dentro da fortaleza, ele lhes disse que os demônios haviam invadido seu continente na esperança de matar os bravos antes que o deus demônio fosse morto, e que a melhor aposta deles era selar os demônios dentro da floresta com uma barreira fantasmagórica criada pelo antigo rei. Ele lhes disse que a barreira poderia ser ativada de dentro do templo, que estava protegido por muralhas defensivas criadas pelo Santo do Sal e que nunca poderiam ser destruídas pelos monstros. Ele disse que uma vez que todos os bravos estivessem reunidos, um guerreiro ativaria a barreira dentro do templo, selando os demônios para sempre. No entanto, se falhassem em alcançar esse objetivo, todos seriam aniquilados pelo deus demônio. Adlet achou que fazia todo o sentido, mas se perguntou se os outros bravos seriam realmente corajosos o suficiente para enfrentar o deus demônio. Quando o comandante revelou um altar, ele lhes disse que uma réplica foi instalada dentro do templo, e que eles devem enfiar uma espada no pedestal para ativar a barreira. Adlet decidiu tentar, e achou que tinha entendido. Então, depois de algumas horas, eles decidiram deixar a fortaleza e começaram a se dirigir para o templo. Adlet se perguntou se Nachetania já havia chegado ao templo e esperava que pudessem proteger Flame juntos. No entanto, Flame tinha certeza de que tentariam eliminá-la, e disse a Adlet para tirar o cérebro inútil da bunda. Mesmo assim, Adlet escolheu continuar sendo um idiota, e tentou dizer a ela que nunca a deixaria. Num instante, ele a empurrou para o lado, salvando-a de uma lança. E enquanto ela conseguia se equilibrar, mirou sua arma e atirou em Nachetania, destruindo suas lâminas instantaneamente. Nachetania gritou para Adlet fugir, mas ele derrubou Goldov antes que ele pudesse matar a garota. Imediatamente, Nachetania lançou pequenas luzes que se transformaram em grandes espinhos, mas Flame conseguiu voar sobre eles e destruiu seu escudo antes de se esconder. Adlet conseguiu conter Goldov e tentou gritar para as garotas pararem de se atacar, mas Nachetania preparou uma nova defesa imediatamente. Tendo visto o suficiente, Adlet sacou sua espada, mas Goldov o afastou, então ele lançou poeira para bloquear sua visão. Enquanto Flame tentava explodir Goldov direto para o além, Adlet jogou uma pedra nela, fazendo-a perder o alvo. Imediatamente, ela preparou outro tiro, mirando em Nachetania, mas Adlet ordenou que parassem, dizendo que Flame não era inimiga deles, mas na verdade era uma deles. Para provar que era verdade, ele decidiu revelar o emblema dela e se perguntou por que a tinham atacado em primeiro lugar. Nachetania revelou que ela era a famosa assassina que estava executando bravos lutadores de diferentes cidades. Então Flame confessou que ela era realmente a assassina e que pretendia matar todos os bravos.
Enquanto Adlet se perguntava por que ela matou os lutadores, ela disse que era a maneira mais rápida de despertar o deus demônio. Goldov achou que ela merecia ser executada por sua confissão, e Naketania se preparou para acabar com ela, mas Adlet se colocou no caminho para protegê-la. Ele começou a dizer que ela não poderia ser inimiga deles, já que era uma deles, e pensou que ela devia ter um motivo para tentar reviver o deus demônio. Flame disse a ele que sim, e o idiota feio disse que estava certamente do lado dela e a apoiaria se Naketania continuasse com seus ataques. Goldov achou que o idiota estaria melhor morto de qualquer forma, e se preparou para dar-lhe um fim rápido, mas Naketania decidiu se render e fez suas lanças desaparecerem. Alguns minutos depois, Adlet sugeriu que continuassem em direção ao templo, então decidiram partir. Dentro da floresta, notaram grandes pássaros no céu, então Adlet olhou com seu telescópio e descobriu que eram na verdade monstros voadores. Nesse momento, ele percebeu que estavam lançando explosivos dentro da floresta. Com medo de serem pegos na explosão, eles começaram a correr. No entanto, eles logo descobriram um exército de demônios à sua frente, e Adlet pensou que estavam tentando atrasá-los. Sob o comando de Naketania, Goldov avançou rapidamente e matou o primeiro monstro antes de destruir um segundo e dividir outro. Quando uma grande besta apareceu diante dele, ordenou aos outros que os aniquilassem, então Goldov colocou seu capacete, mas grandes espinhos destruíram todos naquele instante. Mais demônios começaram a atacá-los, mas Flame eliminou um e Naketania destruiu o outro. Ao mesmo tempo, Goldov cortou várias cabeças e Adlet matou outro monstro. Percebendo que os demônios eram infinitos, Naketania disse a Adlet para ir para o templo, matando o monstro à sua frente. Então Adlet se apressou, passando pelos monstros enquanto eram mortos um após o outro. Quando apareceu diante do templo, ele notou uma senhora ferida, mas ela lhe disse para entrar rapidamente e ativar a barreira. Então ele correu até a porta e tentou abri-la, mas percebeu que era impossível com suas mãos fracas e inúteis. Sem hesitar, ele colocou explosivos na porta e os acendeu antes de se afastar rapidamente. Quando explodiu, as portas finalmente se abriram e revelaram um corredor escuro. Adlet pensou que monstros poderiam estar à espreita na escuridão e sacou sua espada, mas dois cavaleiros começaram a atacá-lo. Em um instante ele os matou, mas percebeu que eram apenas armaduras vazias. Diante de seus olhos, a senhora se transformou em um demônio e fugiu antes que ele pudesse matá-la. E naquele momento, uma névoa começou a aparecer ao redor da floresta, e Adlet se perguntou quem ativou a barreira, mas decidiu entrar de qualquer maneira. Quando ele chegou ao altar, percebeu que a espada havia sido cravada no pedestal e se perguntou quem entrou sorrateiramente. Nesse momento, os outros entraram correndo, perguntando por que ele ativou a barreira. Adlet lhes disse que a encontrou ativada, mas não fazia ideia de quem foi. Com medo de que estivessem selados dentro do templo, Goldov decidiu desativar a barreira. No entanto, ao puxar a espada, perceberam que a névoa não estava se dissipando. Adlet achou que sabia a solução, e tentou derramar seu sangue sobre o altar como o último santo do sal havia feito. Mesmo assim, a névoa ainda não se dissipava. Ao perceber que poderiam ficar presos ali para sempre, Naketania pegou a espada e começou a gritar para que a barreira fosse levantada. Mas Flame achava que era uma mera perda de tempo. Desesperada por um milagre, ela começou a balançar a espada, quase rachando o altar, mas Flame a segurou e disse para ela se acalmar. Foi então que uma garota apareceu da escuridão, perguntando por que estavam perturbando sua paz. Adlet se perguntava quem ela era. Então ela se apresentou como Tiamat e disse que era a Santa dos Pântanos e havia sido escolhida como uma das bravas. Adlet disse a ela que era o homem mais forte do mundo e tentou impressioná-la com seu brasão, mas ela disse que ele era mais fraco que uma palha. Quando ela sugeriu que executassem Flame por seus crimes, a garota apontou sua arma instantaneamente, mas Naketania impediu Tiamat de ativar seus poderes. Naquele momento, outra garota apareceu diante deles e se apresentou como Maura, dizendo que era a Santa das Montanhas que havia chegado primeiro ao templo. Depois de um momento, ela revelou que havia um intruso entre eles e um idiota ainda mais inútil que Adlet entrou no templo, chamando a si mesmo de outro bravo escolhido. Isso não fazia sentido para o grupo, já que havia 7 deles que foram escolhidos como bravos. Maura se perguntou quem era o falso, então Adlet sugeriu que todos revelassem suas marcas. Assim, um por um, começaram a provar que eram originais. Vários séculos atrás, a Santa de uma única flor dividiu seus poderes em 6 partes para que cada bravo carregasse uma parte. E ao longo dos anos, apenas 6 bravos foram escolhidos para lutar contra o deus demônio cada vez que ele despertava. Adlet se perguntou se a Santa havia decidido escolher 7 guerreiros em vez dos habituais 6, mas Maura achou que era impossível e Hans disse que um deles era certamente falso. Algumas horas depois, Adlet e Hans começaram a marcar ao redor do templo, perguntando-se se havia uma saída da névoa. Depois de acabar no mesmo lugar, Adlet começou a mover cordas ao redor das árvores, e Hans começou a marcar o chão. No entanto, eles voltaram ao início e perceberam que não havia esperança de sair da barreira. Então, eles retornaram ao templo, e Adlet disse a Naketania que a única esperança de sair era remover a névoa.
Nesse momento, ele percebeu que Flame estava acorrentada, mas ela disse para ele manter seus olhos repugnantes longe dela. Quando ele se perguntou se havia outra saída da floresta, Maura disse-lhes que o livro das palavras divinas não revelou nenhuma nova solução sobre como poderiam remover a barreira. Ela disse que a barreira só poderia ser removida pela mesma pessoa que a ativou, mas achou que matá-lo cancelaria igualmente a névoa. Ao ouvir essas palavras, Adlet percebeu que apenas um humano poderia ter ativado a névoa e começou a dizer que um deles certamente era um espião para o deus demônio. Chamotte pensou que Flame provavelmente era a culpada e sugeriu que a executassem imediatamente. No entanto, Adlet se colocou no caminho, dizendo que Flame era inocente. Então Maura sugeriu que se apresentassem e explicassem suas vidas passadas, achando que poderiam descobrir o traidor através das confissões de todos. Decidindo ir primeiro, Adlet subiu ao altar. Ao se apresentar, ele começou a dizer um monte de bobagens que fizeram todos se perguntarem como ele foi escolhido para ser um dos 6 bravos em primeiro lugar. Quando ele terminou, eles começaram a subir ao palco um após o outro, revelando seu próprio lado da história até chegar a vez de Flame. Quando Maura removeu seu tapa-olho, eles descobriram que ela já teve um chifre na cabeça, então ela começou a contar que seu pai era humano, mas que sua mãe era uma demônia, e logo revelou seu olho estranho. Ela disse que nasceu para ser uma marionete do deus demônio e obteve o poder da santa depois que sua mãe demônia sequestrou várias pessoas e as forçou a construir um santuário para o demônio. Ela sempre pensou que isso era a coisa certa a fazer e deixou o santuário na esperança de reviver o deus demônio. No entanto, Maura já tinha ouvido o suficiente e exigiu saber por que ela decidiu mudar de lado. Mas Adlet veio em sua defesa e começou a dizer que ela estava em uma missão de vingança para eliminar o deus demônio e acabar com os demônios para sempre. Como ela era apenas meio humana, Adlet achava que ela não poderia ter ativado a barreira e disse que ela era definitivamente inocente. No entanto, Hans achava que ela era o oposto e sugeriu que a eliminassem já. Ele disse que apenas humanos podiam entrar no templo, e como Flame era meio humana, ela poderia desempenhar as mesmas funções que o resto deles e até apoiar os monstros. Quando Flame negou as acusações, ela disse que Maura provavelmente era a falsa, pois considerava sua confissão anterior uma mentirinha inútil. Ao ouvir essas palavras, Adlet percebeu que era apenas uma questão de tempo até que ele fosse considerado suspeito, mas esperava poder salvar Flame da execução. Nesse momento, Chamotte começou a dizer que Flame era a falsa, e que matá-la dissiparia a névoa. No entanto, Hans disse a eles que ela provavelmente era inocente e afirmou que Adlet era certamente o espião que procuravam. Ele disse que Flame nunca teria aparecido no templo se não fosse uma corajosa escolhida, sabendo que os outros corajosos tentariam matá-la por seus crimes. Por outro lado, ele achava que Adlet estava confiante demais em si mesmo, e o considerava um suspeito. Flame achou que suas palavras faziam sentido e disse que ele provavelmente estava trabalhando para o deus demônio, e apenas a usou como disfarce para chamar menos atenção para si mesmo. Os outros concordaram que Flame era inocente, mas Chamotte ficou desapontada por não poder matar a garota. Quando Nashetanya quase desmaiou, Adlet percebeu que Goldov estava preocupado com ela, mas Maora exigiu saber como a barreira foi aberta. Na esperança de provar sua inocência, Adlet começou a revelar tudo o que aconteceu e disse-lhes que a névoa apareceu misteriosamente depois que ele abriu a porta com explosivos. Ele achava que alguém devia ter entrado sorrateiramente quando ele tentou matar o monstro lá fora, mas não fazia ideia de quem poderia ser. Nashetanya achou que ele estava dizendo a verdade e disse a ele que estava do seu lado e o defenderia não importava o que acontecesse. Naquele momento, Hans começou a dizer que Adlet era certamente o falso, pois se perguntava como a espada misteriosamente apunhalou o altar sozinha. Ele disse que as portas do templo nunca poderiam ser fechadas uma vez abertas e que era impossível para alguém entrar furtivamente antes de Adlet chegar. Com essas palavras, todos pensaram que Adlet era o impostor afinal, e Hans disse a ele que o executariam por sua traição. Desesperado para provar sua inocência, Adlet começou a dizer que um deles deve ter cavado um buraco no templo e escapado assim que ele abriu a porta. Mas Maora disse a ele que os cavaleiros que o atacaram foram criados para matar a primeira pessoa que tentasse entrar no templo sem a chave. Mesmo assim, Adlet não aceitou e começou a dizer que os outros santos poderiam ter entrado no templo antes dele chegar. Mas Maora achou que ele estava inventando desculpas esfarrapadas e lembrou de que as portas nunca poderiam ser fechadas uma vez abertas. Naquele momento, Hans sacou sua lâmina e Chamotte estava pronto para derrubá-lo, mas Maora ordenou que recuassem. No entanto, Nashetanya se perguntou por que Adlet foi considerado suspeito, então Hans revelou que Adlet foi a primeira pessoa a entrar no templo, e ele achava que o rosto horrendo de Adlet certamente parecia o do culpado. Mas Nashetanya ainda não aceitava e tentou pedir a Flame para defendê-lo. Mas a garota não se importava e disse que Adlet era certamente responsável por tudo do que estava sendo acusado. Naquele momento, Adlet percebeu que estava sendo incriminado e tentou pedir o apoio de Nashetanya, mas Maora disse aos outros para darem seu julgamento. Hans achava que Adlet merecia uma morte rápida e sugeriu que o cortassem para ver como eram suas artérias.
Chamoto achou que suas palavras faziam todo sentido, e Flame revelou que não poderia se importar menos se seu rosto inútil fosse esmagado. Essa traição doeu em Adlet mais do que uma picada de abelha, e Goldov achou que ele era feio demais para ser poupado. Em um instante, ele avançou, jogando Flame contra a parede e quase cortando a cabeça de Adlet. Hans tentou esfaqueá-lo, mas ele jogou uma bomba de fumaça que cegou sua visão, permitindo que ele atingisse Flame com um veneno. Quando a luz desapareceu, ele ameaçou Izekayla diante de seus olhos e Nachetania pensou que ele era realmente o traidor. No entanto, Adlet estava apenas preocupado com sua sobrevivência e ordenou que Hans saísse do seu maldito caminho. E ao sair, Adlet lançou outra bomba de fumaça, cegando sua visão mais uma vez antes de fugir. No entanto, Hans conseguiu lançar uma adaga em suas costas, desacelerando-o com o ferimento. Então Maura e Chamote correram atrás dele, mas perceberam que ele havia espalhado espinhos por todo o chão, e o viram desaparecer na névoa. Dentro da floresta, Adlet continuou se afastando o máximo que podia, percebendo que não havia mais volta. Quando ficou exausto demais para continuar, tentou remover a adaga, com medo de que Flame logo recuperasse a consciência, mas desmaiou naquele instante. Naquela noite, Maura decidiu desistir da busca, então juntou-se aos outros no templo. Quando chegaram, Chamote revelou que não encontraram vestígios de Adlet, e Nachetania se perguntou por que ele os havia traído. Mas ao mesmo tempo, Adlet ainda estava inconsciente na floresta, e em suas memórias ele tentou atacar seu amigo, mas o garoto o derrubou no chão e disse que ele era mais lento que sua avó de 90 anos. Ele disse que a única maneira de sobreviver era ficar mais forte e que essa era a única esperança de proteger sua aldeia. No entanto, em sua casa naquela noite, Adlet disse a sua irmã que seu único desejo era continuar colhendo cogumelos assim como seu pai inútil, antes de morrer. No entanto, alguns meses depois, após sua aldeia ser destruída pelos demônios, Adlet apareceu diante de Deus, dizendo-lhe que quer se tornar o homem mais forte do mundo e eliminar todos os demônios da Terra. Deus achava que ele era um garoto inútil e disse-lhe para tentar sobreviver por conta própria. Mas Adlet começou a dizer-lhe que era completamente inútil estar vivo e que talvez fosse melhor estar morto. Então o homem o afastou com um chute e disse-lhe para sorrir. Ele disse que a única maneira de realmente se tornar forte era ser feliz mesmo quando estivesse completamente sem esperança. Para provar sua determinação, Adlet forçou um sorriso em seu rosto horrendo, e logo acordou para descobrir que tinha sido remendado, e Flame lhe disse que o havia salvado. Quando ele perguntou por que ela fez isso, ela disse que apenas o considerava um suspeito, mas estava esperando para ver se apareceria um novo suspeito. Adlet tentou dizer a ela que ele era realmente um bravo escolhido, mas ela disse que suas mentiras eram ainda piores do que seu rosto. Ao perceber que ela estava com frio, ele decidiu acender uma fogueira, mas a madeira não pegava fogo. Então Flame lançou um feitiço fazendo com que queimasse instantaneamente. Esperando provar sua inocência, Adlet começou a dizer a ela que o traidor provavelmente era apoiado por um novo inimigo que deve ter se infiltrado no templo para ativar a barreira durante a batalha deles com os demônios. Ele disse a ela que era um plano bem pensado para fazer com que ele levasse a culpa, e estava quase certo de que o cúmplice do traidor estava escondido em algum lugar dentro da floresta. Para os monstros que apareceram na floresta, ele pensou que eram apenas uma armadilha para atraí-lo ao templo, para que fosse incriminado e executado. No entanto, Flame não acreditaria em suas palavras e disse-lhe que seu rosto inútil era o responsável. Quando Adlet lembrou-se das palavras de seu mestre, ficou certo de que poderia provar sua inocência e disse que não se renderia. Tocada por sua determinação, Flame perguntou-se por que ele desejava se tornar um dos bravos escolhidos em primeiro lugar, já que era mais fraco do que todos os outros. Adlet achou que ela estava certa e decidiu contar a sua história. Vários anos atrás, depois que seu mestre aceitou treiná-lo, ele percebeu que o velho era um esquisitão que sempre se escondia nas montanhas, criando novas armas para eliminar os demônios. Ele o treinava todos os dias e o obrigava a estudar todas as noites, até ensinando a fazer armas secretas. E todo esse treinamento fortaleceu seu desejo de se tornar o homem mais forte do mundo. Flame se perguntou por que ele decidiu treinar em primeiro lugar, percebendo que ele certamente devia ter sido motivado por algo. Então Adlet decidiu revelar seu passado. Quando era mais jovem, eles notaram um demônio entrando na vila. Seu amigo tentou lutar contra ele, mas ele conseguiu contê-lo, e quando o monstro apareceu diante de seus olhos, exigiu falar com o ancião da vila. Mas na manhã seguinte, o demônio havia desaparecido da aldeia, mas o ancião começou a dizer às pessoas que o lugar mais seguro para viver era na terra dos demônios uivantes, onde seriam governados pelo deus demônio. No entanto, algumas pessoas decidiram recusar a oferta, e Adlet perdeu sua família enquanto tentava escapar. Essas memórias o tornaram determinado a se tornar forte, e ele disse a ela que ficaria ainda mais forte porque tem algo em que acreditar. Ao ouvir essas palavras, Flame disse a ele que estava na verdade com inveja de sua determinação e afirmou que não tem nada em que esperar. Quando ela começou a sair, começou a contar a ele sua própria história triste. Ela disse que sua mãe demônio lhe deu o poder da santa após seu nascimento,
e a transformou em uma exterminadora. Então, para agradar sua mãe, ela começou a eliminar todos os lutadores que poderiam ameaçar o deus demônio, até que sua própria mãe tentou matá-la. A traição a feriu, e ela pensou que a melhor maneira de se vingar era eliminar o deus demônio. Essa era a determinação dela, e ela achava que era a única maneira de trazer paz para sua alma. Com Adlet acreditando em cada palavra, ela se perguntou por que ele não a considerava uma trapaceira, e pensou que ele era certamente ingênuo. No entanto, Adlet conseguia ler além das palavras dela, e disse que eles eram iguais e ambos eram movidos pela dor do passado. Mesmo assim, ela achava que ele era inútil demais para merecer sua companhia e disse que voltaria ao templo. Enquanto ela convocava a Pólvora, disse-lhe para jogá-la no chão sempre que precisasse de sua ajuda, mas disse que poderiam se matar na próxima vez que se encontrassem, e começou a caminhar para a escuridão. Ao mesmo tempo, na floresta, Mora e Goldov a avistaram saindo da névoa e ela exigiu saber se Adlet estava vivo. Flaime disse-lhe que ele sobreviveu e escapou antes que ela pudesse capturá-lo. Então Mora achou que ela estava dizendo a verdade. E disse a ela para descansar dentro do templo. Na manhã seguinte, Mora decidiu dizer a todos que Flame deveria ser considerada uma deles, já que se acreditava que Adilet era o traidor. No entanto, Hans achava que ela era uma mentirosa e disse que ela provavelmente tinha tratado o ferimento de Adlet. Flaime disse a ele que a adaga dele tinha apenas causado um arranhão, mas Hans achava que ela estava apenas se protegendo. Goldov se perguntou como poderiam capturar Adlet, então Hans sugeriu que o atraíssem para o templo, já que suas armas estavam todas intactas. No entanto, Flaime achou que levaria muito tempo, então Goldov sugeriu que eles fossem procurá-lo. E Mora decidiu dividir o grupo, mas disse a Hans para permanecer no templo. Dentro da floresta, Nashetania começou a dizer a Goldov que Adlet tinha sido incriminado pelo verdadeiro traidor e que ela deseja ajudá-lo. Goldov achou que ela não estava pensando direito, mas ela disse que era seu dever protegê-lo, assim como ele certamente a protegeria. Ao mesmo tempo, Adlet estava espionando-os de uma árvore e achou que essa era sua oportunidade de recuperar suas armas, então ele foi em direção ao templo. Quando chegou, desviou por pouco de uma adaga e logo notou Hans no telhado. Ele disse que estava esperando por ele e imediatamente sacou suas adagas, pronto para a batalha. Quando Adlet sacou sua espada, ele se perguntou se seria melhor fugir antes que os outros chegassem. Num instante, Hans pulou do telhado, então Adilet jogou uma bomba em seu rosto, mas ele a chutou para longe, fazendo a fumaça explodir. Ele disse que seus truques estavam ficando velhos, e Adilet desviou por pouco de seus ataques antes de recuar e lançar agulhas. Hans continuou atacando implacavelmente, eventualmente chutando-o contra a parede e desviando de suas agulhas. Adilet conseguiu empurrar Hans para trás e seguiu com um chute, mas ele o derrubou no chão jogando sua espada para longe. E estava preparado para acabar com ele com sua lâmina. Enquanto ele exigia sua confissão, Adlet explodiu uma bomba em seu rosto e fugiu usando a distração. Nesse momento, ele esbarrou em uma coluna, e ao cair no chão, Hans avançou contra ele, mas ele desviou por pouco da lâmina e começou a correr para dentro da floresta. Ao tropeçar, Hans veio voando para acabar com ele, mas ele desviou novamente e evitou a lâmina antes de correr mais uma vez. Num instante, ele desviou dos ataques de Hans, mas o assassino foi implacável e pulou para matá-lo. Mas ele conseguiu bloquear a adaga antes de chutá-lo para longe. Mesmo assim, Hans não desistia, então Adlet lançou uma bomba de fumaça e começou a fugir. Antes que percebesse, Hans o parou com um chute, e ele percebeu que não poderia escapar. Então, decidiu largar suas armas e se preparou para lutar apenas com uma espada. No entanto, Hans pensou que ele tinha algo na manga, mas Adlet esperava provar sua inocência. Enquanto Hans começava a se perguntar o que ele pretendia fazer, Adlet lançou sua lâmina nele, afastando sua adaga. Ele havia deliberadamente errado o alvo e esperava que Hans percebesse que ele fez isso de propósito. Quando Hans se perguntou por que ele errou, Adlet disse que poupou sua vida para provar que não era o traidor. Ele disse que era seu camarada e revelou seu emblema como símbolo de sua honestidade. Percebendo que ele poderia realmente ser inocente, Hans disse que pouparia sua vida. No entanto, quando Adlet começou a pensar que tudo tinha acabado, Hans revelou que ele era, na verdade, o espião. Ao perceber isso, Adlet tentou pegar uma arma, com medo de que fosse morrer. Mas foi tarde demais, e Hans cortou seu pescoço, matando-o naquele instante. No entanto, ele percebeu que era apenas uma alucinação, e Hans lhe disse que havia descoberto a verdade em seu rosto nos momentos finais. O medo que surgiu em seu rosto, em vez de estar chocado ao descobrir um segundo traidor, foi a maneira como Hans determinou que ele era inocente, mas esperava uma reação que revelasse que ele era o traidor. Depois de alguns minutos, eles decidiram apertar as mãos, concordando em se tornar camaradas. Por outro lado, Maura e Flaime chegaram ao abrigo de Adlet e perceberam que estava vazio. Maura se perguntou onde ele poderia estar escondido, então Flaime pensou que ele provavelmente estava escondido em uma árvore como Tarzan, e sugeriu que continuassem procurando pelo resto da floresta.
No entanto, Maura pensou que ela não tinha intenções verdadeiras de encontrá-lo, e disse-lhe que Adlet era seu inimigo, e deveria ser morto assim que fosse encontrado. Enquanto isso, Nashetania e Goldoth haviam chegado ao ponto de encontro, que era bem antes da Terra dos Demônios Uivantes, o local onde todos os bravos escolhidos deveriam se encontrar originalmente. Ela começou dizendo que Hans provavelmente era o inimigo, pois achava que ele era inútil demais para ser qualquer coisa além do vilão deste anime. No entanto, Goldoth pensava que Adlet era certamente o inimigo deles, porque com sua cara de inútil ele não poderia ser nada diferente. Dashitani achava que ele estava apenas com ciúmes, e disse para ele se recompor. No templo, Hans começou a inspecionar as paredes e achou que era impossível entrar pelo telhado. No entanto, ele pensou que alguém deve ter entrado antes da barreira ser ativada, e Adlet disse-lhe que provavelmente foi um dos outros. Enquanto se preparava para sair, Hans perguntou-se como a barreira foi ativada em primeiro lugar, já que ele nunca aprendeu como. Naquele momento, Adlet percebeu que apenas aqueles que foram mostrados a sequência de ativação poderiam ativar a barreira, e pensou que Hans e Tiamat devem ser inocentes. Imediatamente ele começou a correr para fora do templo, esperando encontrar Tiamat, mas quando ela apareceu diante dele, ela se perguntou por que Hans não tinha conseguido matá-lo. Hans tentou explicar que Adlet não era o verdadeiro inimigo deles, mas Adlet achou que poderia persuadi-la ainda melhor e disse a ela que eles quase tinham descoberto o verdadeiro traidor. No entanto, Shamo não se importava com o que ele pensava e disse que pretende matar cada um deles até descobrir o inimigo. Ela tinha certeza de que poderia derrotar o deus demônio sozinha, e disse que Adlet merece ser executado primeiro. Enquanto comia sua flor, ela começou a vomitar uma quantidade enorme de slime, e os homens se perguntavam como seu corpo pequeno poderia criar um pântano inteiro. Diante de seus olhos, monstros começaram a emergir de seu líquido pegajoso e viscoso, e a garota lhes disse que ela tem um pântano dentro de seu estômago que dá vida a toda a comida que já comeu. Ao seu comando, os monstros correram em direção aos homens e eles começaram a fugir. Quando perceberam que a floresta não poderia manter os monstros afastados, Adlet jogou um explosivo, e eles começaram a correr para os pilares de sal. Mesmo assim, os demônios os seguiram, e eles perceberam que o templo deve tê-los reconhecido como santos. Cansado de correr, Hans decidiu atacar um monstro, mas ele começou a se regenerar instantaneamente. Quando Adlet jogou um explosivo em outro, ele se perguntou por que Tiamat estava tentando matar os dois. Tiamat disse a ele que cada um deles poderia ser o traidor, e achava que todos estariam melhor mortos. Percebendo que essa criança perturbada não tinha intenção de parar, Adlet e Hans decidiram se preparar para uma batalha. Nesse momento, Tiamat começou a vomitar mais líquido viscoso, e os demônios o cercaram. Quando um avançou, Hans o matou e destruiu o outro, então Adlet começou a cortar vários deles. Diante de seus olhos, eles começaram a regenerar, e Hans percebeu que estavam totalmente sem esperança. Então Adlet sugeriu que eles deixassem a garota inconsciente e lançou uma lança nela, mas um monstro a devorou instantaneamente. Quando tentaram se aproximar dela, os demônios bloquearam o caminho e Hans achou que estavam sem esperança. Enquanto Adlet desviava do gás tóxico, ele matou um demônio e disse a Hans para cobri-lo enquanto pensava em um plano. Então o Homem-Gato pulou à sua frente e começou a destruir todos os monstros um após o outro, e enquanto eles se encostavam, Adlet disse-lhe para atacar a garota, dizendo que ele distrairia os monstros ao mesmo tempo. Hans achou que o plano fazia sentido e começou a cortar todos os demônios para ganhar algum tempo. Quando Adlet estava pronto, ele os queimou com fogo e soprou uma flauta para atrair a atenção dos monstros. Enquanto Hans passava por eles, ele o protegeu com fogo e lançou pregos em um monstro, permitindo que ele subisse nos pilares e voasse em direção à garota. No entanto, ela cuspiu uma gosma nojenta que se transformou em um demônio, derrubando-o. Mas Adlet o chutou antes que ele atingisse o chão e ele a golpeou, fazendo-a perder a consciência. Naquele instante, os demônios começaram a se dissolver e a gosma voltou para o corpo dela. Imediatamente, eles a contiveram e conseguiram amordaçá-la, perguntando-se como conseguiram sobreviver aos ataques dela. Dentro do templo, Adlet decidiu perguntar à garota se ela sempre soube que havia uma barreira ao redor da floresta, mas ela revelou que não. Dentro da floresta, Flame havia sentido a luta no templo e começou a se apressar para o local com Maura. No entanto, Adlet havia retornado à floresta e Hans disse-lhe que Flame se tornaria seu novo suspeito se ele fosse eliminado. Adlet achava que ela era certamente inocente. E disse a Hans para descobrir o verdadeiro traidor. Algumas horas depois, ele chegou a um riacho e jogou a pólvora em uma árvore, fazendo com que Flame sentisse sua presença, e após algumas horas, ela apareceu diante de seus olhos. Enquanto ela se perguntava como ele continuava a sobreviver como uma barata feia e nojenta, ele disse a ela que o rosto dela era pior que brócolis. No templo, Maura estava furiosa por Adlet ter escapado e se perguntou por que ele o havia deixado partir. Então ele disse a ela que Adlet provavelmente era inocente e que ele havia descoberto o plano do traidor. Ao mesmo tempo, Adlet revelou que tinha descoberto a armadilha e começou a dizer que a barreira já estava ativada quando ele entrou no templo.
Ele pensou que o comandante na fortaleza provavelmente era responsável e disse que ele poderia estar trabalhando com o traidor para prendê-los lá dentro. Ele disse que a barreira nunca poderia ser ativada pela espada e achou que eles foram atacados de propósito na floresta para que corressem em direção ao templo e ficassem presos na névoa assim que as portas fossem abertas. No entanto, ele tinha certeza de que a barreira foi ativada apenas pelo infiltrado durante suas tentativas de dissipar a névoa. E com esse plano perfeito em prática, o infiltrado simplesmente culpou o cara mais feio da sala e o forçou a assumir a responsabilidade por isso. Flame disse a ele que Hans o havia acusado primeiro e ela achou que ele provavelmente era o impostor afinal. Por outro lado, Nashitania e Goldov estavam do outro lado da floresta e ela disse a ele que Hans provavelmente era o espião. Ela disse que ele tinha descoberto que ela era uma princesa mesmo antes dela se revelar e achava que ele certamente não era um ninguém. Goldov achou que ele era misterioso e se perguntou como ele a descobriu, já que a princesa nunca foi revelada a todos. Ao mesmo tempo, Flame se perguntou por que Adlet tinha certeza de que Hans não era o falso. Ele lhe disse que Hans poupou sua vida durante a batalha, mas ela achava que ele era um idiota magricela por confiar em todos. Adlet pensou que um santo deve ter criado a névoa, mas Flame disse-lhe que nenhum santo tem o poder de criar uma névoa tão poderosa em poucos segundos, pois há um limite para o poder de cada santo. Para provar suas palavras, Flame convocou pólvora e a jogou no chão, fazendo-a explodir. Quando avistaram várias estacas no chão, ela revelou que as estacas davam ao barreira fantasmagórica o poder de manter os demônios afastados, e que estavam enterradas por toda a floresta para espalhar a névoa instantaneamente. Adlet pensou que uma barreira diferente provavelmente estava instalada em algum lugar, mas ela lhe disse que duas barreiras não poderiam existir na floresta. Ela achou que ele não tinha descoberto nada e disse para ele usar a cabeça. Enquanto isso, no templo, quando Maura tentou sair para encontrar Adlet, Hans a impediu, dizendo que Adlet estava sendo incriminado pelo verdadeiro traidor. No entanto, Maura estava convencida de que Adlet era certamente o vilão, e disse que ele pretendia colocá-los uns contra os outros. Ela achava que ele estaria melhor morto, e disse que o aniquilaria assim que o encontrasse. E na floresta, Flame disse a Adlet que ele estava praticamente sem esperança neste ponto, e começou a invocar outra pólvora para que ele pudesse se exequir. No entanto, ela logo percebeu que ele estava impassível, e ele disse a ela que nunca se renderia. Ele tinha certeza de que sua morte não seria o fim, e disse a ela que ela seria incriminada se ele fosse executado. No entanto, ele pensou que ela estaria segura se ele permanecesse vivo, e disse a ela que a protegeria para sempre. Tocada por suas palavras, ela pediu que ele ficasse ao seu lado, esperando saber tudo sobre ele. Mas, num instante, ela apontou sua arma para ele, perguntando-se por que ele decidiu protegê-la desde o início e nunca a considerou a traidora. Ela pensou que ele tinha motivos ocultos e ameaçou matá-lo se ele contasse alguma mentira. Com sua vida em risco, Adlet começou a dizer que nunca a considerou sua inimiga, e sempre pensou que era seu protetor. Desde a primeira vez que viu seu belo rosto, ele soube que sempre a amou e decidiu protegê-la porque ela era sua alma gêmea. No entanto, Flame pensava que não poderia pertencer a ninguém e disse a ele que estaria sozinha uma vez que o deus demônio fosse morto. Tendo sido expulsa de sua própria terra e renomada como a assassina corajosa no mundo humano, ela pensou que a melhor coisa a fazer seria abraçar o chão uma vez que o deus demônio fosse morto. Adlet tentou dizer que a protegeria, mas ela lhe disse que ele era o cara mais idiota que já conheceu. E ao perceber que ele estava completamente cheio de merda, ela disparou sua arma, mas ele felizmente desviou da bala. Enquanto ela convocava mais pólvora, disse que ele era certamente seu inimigo e disparou novamente. Ao mesmo tempo, os outros ouviram os ruídos, e Hans percebeu que Adlet deve ter falhado em sua tentativa de conquistar Flame para o seu lado. Quando Mara devolveu a flor de Camou, ela disse para ela ficar de olho no Hans, para que ele não fosse para a floresta. Nesse momento, ela ativou seus poderes, invocando o deus das montanhas, e cubos mágicos a cercaram, equipando-a com uma armadura. Ao dar um passo, um vento poderoso soprou ao seu redor, e com os ecos poderosos do deus da montanha, ela começou a gritar pela floresta dizendo que Adlet havia aniquilado Hans, e que ele era o traidor e merecia ser morto. Enquanto ela ordenava que ele fosse eliminado, Hans pensou que ela certamente tinha perdido a cabeça, mas ela disse que só se importava em vê-lo morto. Quando um demônio envolveu sua mão, ele pulou imediatamente e percebeu que Chamou havia invocado seus monstros. No entanto, Maura ordenou que ela poupasse a vida dele, e Hans percebeu que Maura provavelmente era a traidora. Ao mesmo tempo, Adlet estava tentando escapar de Flame e decidiu revelar seu brasão, provando que Hans ainda estava vivo. Mesmo assim, Flame não se importou e atirou nele novamente, dizendo que nunca acreditaria em uma única palavra de sua boca imunda. Do outro lado da floresta, Nashitania acreditou em cada palavra que Maura disse e pensou que Adlet realmente os havia enganado. À medida que sua raiva crescia, ela convocou várias espadas e cortou as árvores ao seu redor, pronta para aniquilá-lo. Enquanto isso, Adlet tentava conquistar Flame, mas ela lançou uma bola em direção ao céu, que explodiu em uma grande luz que chamou a atenção de todos.
Quando Adlet começou a correr novamente, Flame o perseguiu e quase explodiu seu rosto. Antes que ele percebesse, ela jogou um explosivo à sua frente e ele pulou alto para evitar a explosão. Naquele instante, a árvore começou a cair, então ele pulou imediatamente e conseguiu perfurar um explosivo. E quando explodiu, ele lançou agulhas na fumaça antes de rolar no chão. Quando a fumaça se dissipou, ele percebeu que Flame estava ferida, mas ela se perguntou por que ele não tirava a cara de idiota da frente dela. Ele disse para ela acreditar nele, mas ela disse que seus dentes sujos mereciam ser arrancados por ser um mentiroso inútil e repugnante. Ela disse que nunca poderia confiar em ninguém e merece viver sozinha para sempre. Adlet pensou que poderia salvá-la de si mesma e começou a correr em sua direção, mas ela jogou explosivos nele, fazendo-o tropeçar todo o caminho de volta até bater em uma pedra. Antes que ele percebesse, Maura apareceu para acabar com ele, mas ela socou o chão diante dele. Determinada a matá-lo, ela disse a Flame para cobrir para ela, e quase esmagou Adlet no chão, mas enquanto ele desviava, continuava correndo. Quando Maura errou novamente, ele jogou seu líquido viscoso no rosto dela e a incendiou instantaneamente, mas ela o destruiu com um soco. Antes que ela percebesse, uma cortina de fumaça surgiu, e eles pensaram que ele tinha escapado. No entanto, Flame o avistou bem diante de seus olhos, e Maura correu para acabar com ele, mas ela a deteve com um tiro. Com Maura confusa, Flame revelou que Adlet estava se rendendo, e ele jogou sua espada fora antes de cair de joelhos. Irritada com a visão de seu rosto inútil, Maura pediu sua confissão, mas Adlet disse a ela que não era o traidor. Enquanto ele revelava um dispositivo, ele disse que ele poderia rastrear monstros, e pulverizou a substância na bala de Flame. Naquele momento, ela brilhou vermelha, e Adlet revelou que era um sinal para provar que Flame era verdadeiramente meio demônio. Ele havia pulverizado a substância no altar do templo, na esperança de descobrir a presença de Flame no altar, mas percebeu que ela nunca esteve perto do local. Ele disse que Flame também era inocente, e esperava que ela não fosse incriminada da mesma forma que ele foi. Suas palavras penetraram profundamente na alma de Flame, e ela percebeu que ele realmente falou sério em cada palavra que disse. No entanto, Maura achou que ele merecia morrer de qualquer forma, e se preparou para Isekai'lo de vez, mas Flame atirou em sua armadura. Com Maura em choque, Flame começou a dizer que Adlet havia tocado profundamente em sua alma, e que ele finalmente ganhou sua confiança. Maura pensou que poderia acabar com ele antes de recuperar a compostura, mas Flame lançou uma cortina de fumaça, permitindo que Adlet escapasse. Enquanto ele a puxava, Maura invocou o poder das montanhas, fazendo vários troncos choverem sobre eles, mas eles conseguiram desviar de todos. Antes que percebessem, lâminas cortaram o rosto de Adlet e ele por pouco desviou de uma chuva de lanças. Quando Nashatania apareceu diante de seus olhos, Adlet se perguntou se ela tinha perdido a cabeça, mas ela disse que tinha vindo para matá-lo. Flame tentou dizer a ela que Adlet era inocente, mas ela disse que ele tinha esgotado sua sorte. Percebendo que não poderiam mudar a mente dela, Adlet disse a Flame que iria imediatamente para o templo, na esperança de provar que Hans ainda estava vivo. Nesse instante, Nashatania lançou várias lanças contra eles. Enquanto Adlet tentava sacar sua espada, Flame ativou sua magia, repelindo todas as lanças que começaram a cair no chão. Nashatania decidiu tentar um novo ataque e convocou uma parede de espinhos, mas Adlet conseguiu se esquivar rolando, e Flame lançou explosivos para destruí-los. Quando ela disparou um tiro que foi desviado, ela disparou outro, empurrando Goldov alguns centímetros para trás. Felizmente, ele não estava ferido e se preparou para acabar com ela, mas Adlet a resgatou a tempo. Nashatania tentou aproveitar a distração dele, mas Flame o protegeu instantaneamente. Quando Maura tentou gritar para ela eliminar Adlet, Flame a empurrou para o chão, determinada a protegê-lo, e lançou explosivos contra eles. Um após o outro, eles explodiram, criando uma grande fumaça ao redor da floresta. Goldov se perguntou por que Flame estava protegendo Adlet, então Maura disse a ele que ela foi lavada cerebralmente. Enquanto Goldov tentava se esgueirar pela fumaça, Flame o mandou de volta com uma explosão. Percebendo a oportunidade, Flame disse a Adlet para ir ao templo, então ele correu imediatamente, mas Nashatania o perseguiu. Quando Goldov tentou correr até ela, Flame o atacou, mas Maura aproveitou a distração e a golpeou. Por outro lado, Adlet estava correndo para o templo, esperando que Hans convencesse Nashatania a cessar seus ataques. Ao chegar, ele começou a gritar por Hans, mas percebeu que o templo estava vazio. Nesse momento, lanças começaram a voar em sua direção, mas ele conseguiu desviar delas e lançou uma cortina de fumaça para distração. Quando Nashatania apareceu entre os pilares, Adlet pulou nos arbustos, mas ela correu atrás dele. Dentro da floresta, Adlet desviou de várias lâminas, mas foi cortado nas coxas. Com Nashatania correndo em sua direção, ele lançou agulhas nela, mas ela bloqueou com seus escudos e lançou várias lanças contra ele. Adlet conseguiu pular alto e evitou as lanças quando elas voltaram antes de afastá-las, mas foi arranhado pela última e tropeçou. Nesse momento, Nashatania apareceu diante de seus olhos, perguntando se ele estava pronto para encontrar seu fim. Adlet tentou dizer a ela que Maura era uma grande mentirosa.
e que Hans ainda estava vivo, mas ela disse para ele morrer em paz. Quando ela tentou esfaqueá-lo, ele se defendeu com a mão e a derrubou, partindo a adaga ao meio e jogando-a no chão antes de chutar o rosto dela inutilmente. Naquele momento, Goldov chegou, mas Adlet se afastou rapidamente. À medida que ele ficava fraco por perder muito sangue, começou a jogar fora suas armas para aliviar seu peso. Nesse momento, Goldov veio atacando, mas Adlet bloqueou seu ataque até eventualmente colapsar sob seu peso. Então, com um poderoso golpe, Goldov o lançou longe até um cadáver, esmagando todos os seus ossos e destruindo toda a sua energia. Quando Mora chegou, ela disse a Goldov para eliminá-lo, mas ele se perguntou por que ela queria que fosse feito imediatamente. Naquele momento, Shamot e Hans apareceram à distância e Hans revelou que eles estavam procurando por todos. Ao ouvir essas palavras, Nashatanya percebeu que tinham sido enganados por Mora. Então Mora decidiu se desculpar pelo transtorno. Mesmo assim, ela estava convencida de que Adlet era o falso e disse que ele era feio demais para ser outra coisa. You're a victim! No entanto, Adlet pensou que poderia provar sua inocência e disse que os trouxe aqui de propósito para revelar toda a verdade. Ele começou dizendo que a verdadeira barreira só foi ativada depois que ele entrou no templo. Maura tentou dizer que era impossível, mas ele mandou ela calar a boca feia. Ele disse que o primeiro nevoeiro era uma barreira falsa e que ele só aparecia porque a temperatura na floresta havia caído drasticamente. No entanto, Mora estava determinada a permanecer sua antagonista e disse que mesmo os santos de gelo e neve não poderiam baixar a temperatura sem primeiro criar uma barreira. Adlet achou que ela era extremamente tola, afinal, e revelou que a temperatura foi aumentada pela Santa do Sol. Por meses ela havia desaparecido misteriosamente, mas Adlet achava que ela tinha sido sequestrada pelos demônios e foi forçada a aumentar a temperatura usando o poder do Deus do Sol. Além disso, ele notou que a floresta estava mais quente que um forno quando chegaram e pensou que os soldados na fortaleza estavam trabalhando com a toupeira. Como se isso não bastasse, eles revelaram um método falso para ativar a barreira e os atraíram para o templo usando os demônios. E assim que ele abriu a porta, o monstro emitiu um sinal para eliminar a Santa do Sol, e com a Santa morta, o poder do Sol desapareceu e a temperatura caiu instantaneamente, criando a névoa ao redor da floresta. No entanto, essa não era a verdadeira barreira como eles pensavam, e Adlet revelou que a toupeira havia ativado a verdadeira barreira em meio à confusão deles, fazendo Adlet levar a culpa. Maura tentou dizer que ele estava apenas inventando, mas Adlet revelou que o espião devia ter escondido o Santo do Sol perto deles, e Hans começou a procurar entre os monstros mortos. Nesse momento, ele disse que havia encontrado o corpo. Ao abri-lo, ele puxou o cadáver, e Maura descobriu que era realmente o santo. No entanto, ela ainda estava certa de que Adlet era o impostor, e começou a dizer que ele havia preparado tudo com antecedência. Mas Flamme não estava comprando a conversa dela, e disse para ela admitir seus erros pela primeira vez em sua vida inútil. Então, percebendo que não tinha o apoio de ninguém, ela finalmente concordou que Adlet não era o falso afinal. No entanto, com o único suspeito agora provado inocente, ela se perguntou quem era realmente o traidor. Em um instante, todos voltaram sua atenção para ela, e Nashatanya disse a Goldov para impedi-la de escapar. Mora tentou dizer que não era a traidora, mas Nashatanya revelou que ela era a única suspeita. Quando Adlet começou a se perguntar quem era realmente o espião, Shamot disse-lhes que Mora certamente não era a pessoa, e revelou 2 tábuas de pedra que seus monstros encontraram escondidas no chão. Ela disse que quebrou o chão do templo e encontrou as tábuas e uma espada dentro. Hans disse que a espada e uma das tábuas eram uma réplica das que estavam dentro do templo, que foram usadas para ativar a barreira. Quando Adlet se perguntou por que havia 2 tábuas, Hans revelou que a segunda continha instruções para ativar e desativar a barreira. Ele disse que, para a barreira ser ativada inicialmente, um dos bravos deve derramar seu sangue no altar e destruir a tábua com a espada. Este era o verdadeiro método para ativá-la, e eles começaram a se perguntar quem destruiu a tábua no altar. Naquele momento, Adlet percebeu que Nashatanya havia dito o feitiço de ativação e quebrado a tábua depois que ele pingou sua tinta corporal no altar. Naquele instante, todos perceberam que Nashatanya era na verdade a falsa. No entanto, Goldov se apressou para protegê-la, e Nashatanya tentou dizer que não fazia ideia do que estava fazendo. Nesse momento, Adlet começou a se lembrar de cada coisa que aconteceu durante suas viagens ao templo, e percebeu que Nashatanya o havia mandado embora de propósito, para que ele fosse incriminado. Quando ela percebeu que estava tudo acabado para ela, decidiu se render e confessou que era realmente a traidora. Ela disse que considerava Adlet o maior idiota que o mundo já viu, e decidiu torná-lo sua primeira vítima, achando que seria mais fácil eliminá-lo. No entanto, ela ficou impressionada por ele ter conseguido descobrir a verdade e pensou que ele não era tão idiota afinal. Shamot perguntou por que ela pretendia matá-los todos, então ela começou a dizer que queria um novo mundo onde os demônios e os humanos pudessem viver em paz. No entanto, ela pensou que isso só seria possível se todos os corajosos fossem eliminados, para que o deus demônio pudesse governar seu mundo.
Hans achava que ela devia ter perdido a cabeça, e Flame se perguntou quantos humanos ela estava disposta a sacrificar, então ela revelou que estava disposta a eliminar metade do planeta. Suas palavras chocaram a todos. E Adlet percebeu que essa mulher nunca deveria ser deixada livre, então ele disse para executá-la. Ao mesmo tempo, eles se apressaram para acabar com ela, mas ela se dissolveu em lama, e sua alma desapareceu diante de seus olhos. No entanto, eles pensaram que ela ainda estava viva, e Hans a perseguiu na floresta. Logo depois, Adlet desmaiou de exaustão, então Flame começou a tratar seu ferimento. Depois de algumas horas, ele acordou no templo e percebeu que já estava remendado com ervas das montanhas. Arrasada pela culpa, Maura decidiu se desculpar por atacá-lo, mas Adlet mandou ela enfiar isso no traseiro. Quando ele notou Hans, disse-lhe que a barreira havia sido removida e que Nashatania tinha escapado. Depois de um momento, Adlet chegou do lado de fora do templo e descobriu que Goldov ainda estava devastado pela traição de Nashatania. Logo, ele se juntou a Flame na floresta, enquanto ela tentava ter um tempo sozinha. Enquanto ele se perguntava se ela ficaria com o grupo, ela lhe disse que decidiu permanecer com eles e que a presença dele a faz desejar poder viver para sempre. Adlet pensou que isso era tudo o que precisava ouvir e estava certo de que venceriam a batalha contra o deus demônio. No entanto, assim que o grupo se reuniu, uma garota feia e sem valor correu até eles e começou a se desculpar por chegar atrasada. Adlet descobriu que ela era Holonia, uma velha amiga, e ela lhes disse que era a Santa do Sangue. Quando Mora perguntou por que ela tinha vindo, ela disse que era uma das bravas escolhidas, mas ficou presa do lado de fora da barreira por dias. Chocada com as palavras dela, Maura exigiu ver o emblema dela. Então a menina mostrou sua trama antes deles, e eles se perguntaram como diabo havia outro falso no grupo. Naquele mesmo dia, um rei chegou com sua guarda real, dizendo que um exército de demônios estava se dirigindo para a floresta para impedi-los de alcançar o deus demônio. Quando Holonia sugeriu que recuassem, Hans começou a se perguntar se ela era a nova espiã, e Flame estava pronta para aniquilá-la. No entanto, Adlet disse ao rei para restaurar a barreira, afirmando que não sairiam até que o deus demônio fosse derrotado, então começaram a correr em direção à terra dos demônios uivantes. E quando a névoa foi liberada mais uma vez, finalmente chegaram à ilha e estavam prontos para a nova batalha. Assista a este próximo vídeo. Até a próxima, meus colegas mestres lendários da trama.